Come back. Come back. We are back. Yes. We are back. Yes, you're back. We are. Gente, o assunto agora vai ser totalmente multilingüe, multiverso. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da 92 Rock Pop a Carla Ribeiro. A Carla é comunicadora multilingüe. Ela é doutora, então nós podemos chamar mesmo de doutora. Doutora em tradução. Ela é formada em letras, é formada em relações internacionais, está terminando o curso de jornalismo e ela fala muitas línguas, tem muitas experiências, inclusive como comunicadora de rádio. Temos o prazer de recebê-la aqui no estúdio. Carla Ribeiro, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde e muito prazer aí realmente estar aqui conversando com vocês. A Gisele, eu tive prazer num evento de poder dividir aí algumas experiências, o palco lá falando sobre a mulher, enfim, né? Assuntos diversos com a garotada lá, a gente diz, um mundo bem bacana, do Tanuki. E a Lê eu conhecia também já de ouvindo e acompanhando o trabalho aí. Então é um prazer também estar aqui conversando com você. Realmente muito bom. Lendo o currículo dela agora, eu estando lá naquela mesa, naquela homenagem às mulheres, me senti até aqui embaixo da mesa. Mas assim, ó, Carla, você é jovem. Fala quantas línguas? Fluente. Sem o português, eu digo, né? 4 línguas estrangeiras, que aí o inglês, o italiano, o francês e o espanhol. O alemão, eu digo que eu dou uma enroladinha, assim, só porque da teimosia, aquela coisa de aprender um pouquinho. E eu gosto de estudar outros idiomas também, mas aí não falo. Aí estudei um pouquinho de árabe, um pouquinho de grego. Fiz uma aula, eu digo assim, um mini curso de japonês. É difícil, não é? Me defende, porque eu não consigo. Se ela que tem todas essas línguas na bagagem, tranquila, porque eu falo, não é possível que eu não consigo aprender japonês. Eu achei bem bacana, mas assim, é bem difícil. Até porque a gente não consegue praticar, né? Eu não sei se isso tem a ver, pra você ser fluente, você tem que praticar, né? Tem que praticar, entender o sistema é outra coisa. Sim. Como é que foi tudo isso, doutora? Como é que foi começar? Pode chamar de Carla, normal. Não, mas eu acho que de vez em quando eu vou te chamar, porque você estudou muito pra isso. E eu acho... Tem que prestigiar, né? Eu tenho gosto de falar quando uma pessoa tem doutorado, porque realmente é uma doutora. E Carla, como é que foi esse começo seu, né? Pra aprender as línguas, pra entrar neste universo? Então, foi bem... eu comecei a estudar quando ainda era, eu digo, criança. Então, eu sempre gostei mesmo. Ouvindo música. A música sempre esteve presente. Então, sempre ouvi muito rádio. Sabe aquela fita cassete, vocês sabem, né? Nem todo mundo talvez que está ouvindo. Não, os ouvintes da 92 também sabem. Mas assim, muito aquela e vai gravando. E de repente pega a trilha enfim, da emissora ali e tal. Aquelas 7, né? Aquelas músicas todas e tal. Eu escutava muito. E gostava muito de música latina, a mãe fazendo aquela limpeza da casa no sábado de manhã, escutando Julio Iglesias, aí vai no espanhol. Aí depois é a Shakira, um pouquinho depois. E assim foi indo. Eu comecei com o inglês, eu sou filha única. E eu lembro, lá nos idos dos meus 7, 8 anos, as minhas vizinhas, as minhas amiguinhas lá, que tinham irmãos, que já tinham inglês na escola. A escola pública não tinha o inglês. Sim. Antes era só colocado lá pela 8ª série. Hoje seria o 9º ano. Mas nos 2 últimos anos do ensino fundamental, e eu não tinha inglês. Vou ficar esperando. E eu vi elas conversando, assim, as irmãs mais velhas, passando para as amigas. Meu Deus, mas eu também tenho que falar esse negócio. Eu acho massa, né? Não, bem assim, gente, foi bem admitida. Porque assim, eu queria falar, eu achava muito bonito. E aí eu peguei os livros lá do pai, então de modo autodidata. Aí eu fui pegando, claro, aprendendo, escutando aquelas enciclopédias mesmo, de livros antigos, que a gente tem até hoje lá guardadinho, e eu fui indo, começando com números, depois pega um verbo to be, vai entendendo o que é um he, um sozinha. She. Sozinha, isso foi mesmo. Aí depois, na 6ª série, que eu fui ter o primeiro ano de inglês. E aí foi indo, né? E eu aprendi nesse meio tempo também em Uruçanga, como eu sou de Uruçanga, nós tínhamos uma escola de língua italiana, a Padre Luigi Marzano, Uruçanga, obviamente, né? Por conta do italiano. Então, a nossa Benedetta. Desde os 9 anos, me colocaram, não queria aquelas, mas eu tava assim, será que eu vou, né? Mas eu fui, logo no comecinho eu já fiquei, estudei 7 anos de italiano, era uma escola de língua italiana mesmo, muito boa.
Foram 4 anos do ensino infantil, depois mais 3 do adolescente, adulto, a gente diz assim, né? Então vamos recapitular. Você começou com português, aprendendo a falar, né? Evidentemente, o italiano. Sim. E o inglês autodidata. Mas assim, uma aula de escola não dá a base para você falar. Eu te digo que dá, claro. O professor, a ementa tem que também colaborar. O nosso problema, Gisele, que eu vejo, assim, fazendo uma análise, é que não existe uma continuidade. Porque a carga horária, gente, vocês já pararam para pensar? Um cursinho básico de línguas são 2 horas na semana. Bom, na escola, o ensino fundamental, os alunos têm 3 aulas de 45 a 50 minutos. Tem mais tempo. Por que não aprende? Porque não existe uma sequência didática que realmente vá fazer com que o aluno evolua. E que envolva a questão de estrutura. E já se criou essa fama de que, eu não aprendo na escola. Ou que na escola é só verbo to be, né? Só verbo to be. E que, aliás, aí eu vou te dizer, porque assim, o verbo to be, só verbo to be. Tu sabe verbo to be? Sim. Aí o pessoal, né? O pessoal pergunta, não sabe? Assim, gente, mas tem que saber, Cristo. I am, you tem que saber. Mas interessante a análise, porque eu acho que o currículo escolar, se trabalhasse, por exemplo, as disciplinas e o inglês, interdisciplinar, né? Eu acho que ficaria mais atrativo, porque parece sempre, é uma língua, gente. Sim. Né? Então eu acho que deveria ser acoplado ao restante. Acho que de repente seria uma forma melhor de o aluno aprender, porque realmente o que você falou é a fama de que ninguém aprende inglês na escola e não aprende muitas vezes, porque não tem atrativo. Eu conheço alguns pais que estão optando cada vez mais por escolas bilíngues, porque aí seguem a sequência. E seguem essa questão do idioma estar imerso na vida escolar do aluno. Então, consequentemente, ele aprende simultaneamente os dois idiomas. Isso né? é muito importante, essa questão da sequência. E claro, vai partir para uma escola pública, existe a questão também de troca de professor, então de um ano para o outro. Nem o professor, não é culpa do professor, mas ele não consegue acompanhar também. Então, são N fatores que acabam prejudicando esse desenvolvimento na língua inglesa. Sim. Então, você foi ali, português, italiano e inglês. Quando que você se tornou fluente? Quando veio o espanhol e as outras línguas? Então, aí o espanhol também veio meio mesclado. Depois, claro, eu estudei o inglês, aí mais assim no ensino médio, aí eu entrei para cursinho também. Então, para estudar, para melhorar, que né, a gente vai aprimorando. O espanhol veio nesse meio tempo por conta também de música, sempre gostei de estudar, de entender o que estava sendo falado. Sabe que é chato esse negócio. Porque eu aprendi inglês assim. Eu aprendi inglês, eu tenho as bandas que eu gosto, falo assim, meu Deus, não é possível, o que ele tá falando, porque eu quero entender o que ele... Aí bem que você falava, eu escutava a fita, pausava, escrevia como eu achava que era a letra, depois era no dicionário. Até aba, tá, gente? Porque assim, tinha aqueles bolachão LP que eu ganhei, eu lembro de alguém lá, amigo do meu pai, enfim, deu um bolachão lá no LP e a gente tinha, então escutava aba, assim, era bem legal, até com aba. Dá pra cantar também. Hoje em dia, os adolescentes têm videogame, tem série, tudo, né? Naquela época a gente não tinha acesso a tanta coisa assim. Então, daí você foi aprendendo, aí veio a faculdade, você escolheu letras por conta disso? Não. Não. Então, no ensino médio, não sei se vocês fizeram o SAEM, não sei nem se vocês lembram. Não. Tinha um tal de SAEM, que era o Sistema de Avaliação do Ensino Médio. Ele, acho que durou só aqueles 3 anos mesmo, de certo, que eu fazia parte do ensino médio. No primeiro ano, a gente escolhia, cada ano, nós fazíamos um vestibular, era um ensaio pro Enem. E tinha o Enem também. Eu sei que depois se unificou tudo, eu escolhi Relações Internacionais no primeiro, no segundo Relações Internacionais e no terceiro, como eu já estava trabalhando com rádio, com comunicação, essa coisa toda, eu fui pro jornalismo. Aí bateu aquela bad vibe, não sei o que deu, bati a cabeça, eu digo assim, não, vou fazer letra porque eu gostava de escrever. Então, e no jornalismo, claro, a gente escreve, mas são as matérias. E eu assim, não sei, não é isso, bem isso. Eu adorava literatura. Fui, mudei o curso, fui pra letras. Trabalhando com rádio, tudo, mas eu fui pra letras. Então você chegou a iniciar no jornalismo? Sim, eu fiz, fui em Tubarão, fiz um tempo, aí tranquei e transferi. Fui pra letras. Aí eu me formei em letras, não, agora eu não vou ficar pulando de novo, né? Não vou ficar voltando. Terminei. E aí, só que nesse meio tempo, assim, aí foi tudo me levando pra parte dos idiomas, tudo.
Tudo empurrando. Porque eu sempre fui de ter 2, 3 empregos, um trabalho aqui. Nesse meio tempo eu tinha sido convidada para trabalhar na época no Energia, lá de Uruçanga, apresentando o evento bilíngue em italiano e português. Já falando muito bem italiano, inglês. Bem envolvida e tal. E sempre foram os idiomas que me abriram as portas para todas as oportunidades de trabalho e de estudo, tudo. E foi. Aí então fui indo, aí fui me envolvendo cada vez mais, fui trabalhando, estudando, e aí quando eu vi já estava envolta aí no mundo dos idiomas. Relações internacionais, contribuiu também essa tua parte do idioma? Então, aí o Relações Internacionais eu fiz depois, já de estar formada, tudo, fiz porque por uma satisfação minha, assim, vou fazer. Eu estava estudando porque não que eu não tenha mais, mas eu tenho ciência de que eu preciso parar para estudar, para fazer a prova da diplomacia. Existe uma prova, então a gente está conversando fora do ar aqui do porquê da faculdade, né? A atuação do profissional. Tem que estudar, porque assim, desde os idiomas, inglês, o espanhol, o francês, o português, a economia, história, geografia, direito, então muito conteúdo. São 2, 3 etapas que você tem que fazer, então para passar da primeira é bem complicado, mas eu fiz assim, vou aproveitar, vou estudar, e então já para fazer, já que era o meu sonho antigo, né, que eu ficou lá para trás, então vou fazer, e aí aí tudo bem, assim, e eu sempre fui muito envolvida na comunidade de língua e cultura italiana. Então, com associação, a gente sabe, tem festa do vinho, tem Ritorno alle Origini, tem isso, tem aquilo. Hoje, eu estou presidente do Círculo Friulano de Santa Catarina, que aliás, se tiver algum friulano, algum descendente friulano, gente, me chama. Nós estamos aí querendo angariando friulanos, porque existem possibilidades de bolsas de estudo, inclusive lá na Itália, para descendentes friulanos, todos os anos. Friulano é uma região, como se fosse ser catarinense. E quais são os sobrenomes, geralmente? Alguns, o meu é Redivo, por exemplo. Aí nós temos, tem os De Lorenzi, tem Vizintim, tem Mazuco. Em Uruçanga é o pessoal lá do Rio Maior, eu digo assim. Então, é a gente de lá. A gente de lá. É porque realmente os italianos, quando eles vieram pra cá, então foram assim, algumas de regiões. Tem o Trevisano, vocês já ouviram falar? Tem a Associação Trevisana, tem os Belunese, tem isso. É como se fosse, tem os gaúchos, os catarinenses, os paulistas e assim vai. Lá na Itália é bem assim mesmo, né? Por regiões, né? Existem dialetos lá também. Sim. Esses dialetos você também conseguiu, ao longo da sua vida, também introduzir no seu vocabulário? Eu entendo alguma coisa, mas assim, mais o dialeto vêneto, porque foi o que predominou, principalmente aqui na nossa região, porque vieram do norte da Itália. Então, é o talian, que muitos dizem. Então, uma outra palavra, eu até entendo, mas não falo. Sim. Eu entendo. Carla, das línguas, eu até estava questionando a Lê, antes da gente começar com a sua entrevista, qual é a mais difícil? E qual a sua recomendação para começar a aprender? Alguém que quer se tornar alguém multilingüe igual você, uma comunicadora multilingüe, quer seguir. Começa por onde? Então, assim, eu sempre falo que para começar, tira todos aqueles pensamentos. Eu não vou aprender, eu acho difícil. Não é bacana. A pessoa eu preciso falar inglês. Ontem teve uma que me mandou mensagem: Carla, eu tenho 4 meses, eu preciso falar fluente inglês por conta de oportunidade de trabalho. Ups. Eu assim, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Mas a Carla não opera com milagre. E não trabalhamos, né? Eu queria ter um USB, sabe? Alguma coisa assim, hoje, né? Na nuvem, gente, vai que acessa e deu, né? Mas não tem. Já a gente anuncia essa novidade. Vai que, né? Vamos jogar pro universo. Isso, pelo jeito mas primeiro pensamento, não diga que é difícil, não diga que eu não aprendo e tal, porque a gente acaba mentalizando isso. E vai. Ponto. E vai, gente. Vai ser difícil? Vai ser difícil. A gente não começou falando. Tem muita gente que fala na questão da fluência. O que é ser fluente? Fluente é a gente se virar, não precisa ter um vocabulário muito avançado. Eu me viro, então sou fluente. Porque hoje está na moda, né? Vender, em 6 meses você vai ser fluente. A pessoa gosta de milagres também, nesse sentido, né? Não dá. Tem que realmente ter um esforço. E todos os dias que seja, vai fazer um Duolingo. Sim. Vai fazer a aula, e mesmo quem já estudou, já fiz 10 anos de cursinho, não aprendo. Claro, porque quantas vezes você pratica além daquela hora do cursinho?
Qual Isso a sua faz toda a dedicação? diferença. Vai jogar, bota o seu celular ali, ó, quem é aluno, independente do idioma, se é francês, se é espanhol, se é italiano, coloca a configuração. Ah, mas eu não entendo, sim, mas vai. Aí como Aí se você vai se viajar, força, vai né? o quê? Tu vai te forçar. Boa. E começa aos pouquinhos. Mas o inglês, por ser tão, digamos assim, tão impregnado na nossa cultura, a gente tem muito da influência inglesa e espanhol também. Seriam as duas para começar? Para depois no francês, né? O inglês hoje, eu já digo que nem é mais diferencial. É obrigatoriedade, né? Eu vou dizer assim, no ano passado, teve uma empresa, por exemplo, fez contato comigo, me perguntando se eu tinha alguém para indicar, porque eles precisavam de alguém que fosse fluente no inglês, não precisava nem ter formação ou experiência naquele setor que eles queriam. Só queria que falasse bem inglês. E um salário bom, né? Uns 7, 8 mil para iniciar, porque eles queriam alguém que falasse. Era mais fluente importante o idioma do que naquele momento. a formação. Né? Sim, porque eles precisavam desse contato com os Estados Unidos. Então, realmente existem possibilidades. Então, o inglês, eu digo, não é mais o grande diferencial. Precisa. Então, tu queres ser um profissional realmente, tu queres ser uma pessoa, é cultura. A língua não vem isolada, é cultura, é tudo junto. E é tão bom a gente viajar, conhecer outras culturas, ter contato e se mostrar aberto também pro outro. Doutora em tradução, aí como é que veio esse doutorado, né? O que é um doutorado em tradução? Então, é bastante estudo, pesquisa, existe logicamente houve um trabalho, né, que eu acabei desenvolvendo. Então, antes teve o mestrado, depois o doutorado, finalizei no ano passado. Eu trabalhei com tradução de documento histórico, bem antigo, de 1600, por aí. Nossa, mas você também foi fazendo um negócio Fui fundo lá no negócio. E eu fui descobrir um italiano, que eu fiz, era uma coisa meio louca, assim, mas era um navegador, ele foi um navegador italiano, que passou pela Espanha e passou pela costa do Brasil, que aí foi o meu negócio aí, né? Foi tendo o Brasil. E são documentos que ainda não tem publicação, em breve esperamos, né? Que esteja aí disponível. E ele foi parar nas Índias. E ele fala do Brasil e fala dos seres enigmáticos e Você traduziu tudo isso? Tudo isso, sim. Foram várias cartas. Porque na época, o que era o Instagram desse povo, né? Fazer a foto, registrar. Eram cartas. Mas como é que você achou esse documento? Sabe aquela coisa que a gente vai... Aí entrou o lado jornalista, entendeu? Aquela coisa, porque a gente vai... Multiverso, ela total. Viu? Eu nem me toquei, né? O multilingüe que eu falo, que eu uso, multiverso. E desde pequena você tem essa característica de atrás, né? Sim. Pelo que você contou aqui dessa história. Mas achasse aqui esse documento? Não, eu encontrei num acervo de uma biblioteca, não lembro se foi na biblioteca de Londres, alguma biblioteca assim da Europa. Eu estava... Você foi lá? Ou não, achou pela internet? Digital. E não estava traduzido, estava lá? Não tem tradução para nenhuma outra língua até então. Eu consegui contato com um professor nos Estados Unidos. Olha, que demais. Então, é isso que é legal da tradução, sabe? Porque a gente acaba fazendo contato. Fiz o contato com uma professora também da universidade de lá, que fez um estudo, não exatamente o mesmo que o meu, mas era do mesmo sujeito, mas com outra linha de pesquisa. Esse professor norte-americano também, numa outra linha de pesquisa, mas acabou citando o nome, né, do Filippo Sassetti, que seria essa pessoa, esse navegador, mercante, enfim, mercador, e que passou por Espanha, Portugal, Brasil, falando mal do Brasil. Falou mal. E que ano que ele passou? Logo após a nossa descoberta, ou aquela coisa, descoberta, ou descoberta, entre aspas, né, gente? Descobrimento, achamento. Isso, mas 1540 e alguma coisa. Então ele falou de seres enigmáticos, mitológicos, assim. Aí foi muito bacana porque eu não entendia, meu Deus, o que ele tá falando? Era um jacaré. Mas a descrição... Você começou a tentar entender o que ele tava vendo. Exato. E assim, por exemplo, ele falava com a cabeça 5 rabos que tinha umas, sei lá, umas escamas, porque eles não tinham o nome daquilo ainda. Mas não fica difícil traduzir isso? É difícil muito. Porque você tem que ter não é apenas ir ali e traduzir. Acho que não é só tradução, é interpretação também. Também, né? É muita interpretação. Tem muito olhar. É o olhar do tradutor, então, e a interferência do tradutor também, porque a gente vive de escolhas. Eu já li obras que o tradutor conseguiu estragar. Sim, é o apagamento. Eu mesmo que não sou
não me considero fluente, mas entendo pouco. Eu vejo assim as traduções, legendas e é o que a pessoa falou e gente. Mas o que acontece na legenda, que ela defendendo, mas eu já vi legenda também bem ruinzinha. Sim. O que acontece? Pra legenda existe um número de caracteres que podem, que são caracteres permitidos na tela. Eles usam sinônimos aí, é isso? Isso. Acontece que eu nunca me esqueço que uma vez numa legenda tava I'm feeling blue. A pessoa falou, aliás, e a tradução, a legenda foi estou me sentindo azul. Ok, tá bom, então, né? Mas é sentido. Avatar. E você faz... Só que aí perdeu todo o sentido, Perdeu, né? Perdeu todo o contexto, infelizmente, né? a pessoa que assiste e que não entende não um pouquinho, entende, né? E você faz tradução simultânea, já fez? Já fez legendas também, enfim, nesse universo. Legenda assim, para filmes não, mas assim, para vídeos, vídeos institucionais, bastante para empresas e tudo mais, aí sim, catálogos, eu presto bastante serviço para empresas, né? Corporativa, que eles precisam, e tem sido cada vez maior, assim, então essa procura, essa demanda. E tradução simultânea, como é que é? É legal e é difícil pra caramba, tá? Porque tu tens que estar com uma atenção, um vocabulário, assim, bem... Você tem que estudar o vocabulário do tema, né? Tem que estudar o vocabulário. Porque eu já percebi isso. Muitas vezes, a gente tá falando de fluência, e eu já percebi isso. Fluência também é o quanto você sabe daquele assunto que você quer dominar. Perfeito. Não é? Porque, exatamente assim, isso. Eu posso ser fluente em música, porque eu estudei música e tal, mas vai falar de biologia em inglês comigo. Não, e até em português. Até em português. A gente é fluente em português, mas não domina todo o vocabulário de todas as áreas. Exato. E aí que tá. O que é fluência? Sim. Quando se fala em tradução simultânea, o pessoal sempre pensa no Oscar. No Oscar. The Oscar goes to. No Oscar. Então, a gente acaba, né, tendo essa referência, né? Eu tenho um amigo que ele faz tradução simultânea, agora ele está trabalhando, focando só nisso, mas claro, ele está morando em São Paulo, e São Paulo tem, todos os dias tem trabalho, né? Sim, o mercado inclusive para SBT e tal, a empresa com a qual ele trabalha, então, entrevistando vários, assim, artistas, é muito bacana, assim, e é um trabalho que precisa mesmo. Sim. Agora, vamos lá, você tem um livro. Tenho. Até eu trouxe aqui pra vocês. Por favor, fala do seu livro. Pode mostrar aqui na câmera. Aquelas, esqueci de pegar, gente, com licença. Ainda bem que eu lembrei, né? Nosso tempo tá voando aqui. Ao vivo aqui. Eu trouxe alguns aqui. The time is flying. Time flies. Pode falar. Time flies. Ok. Os livros que eu trouxe, até não, na verdade, tu tens um filho, Gisele? Filho. Uma criança, né? Então esse aqui não é meu, mas é de uma pessoa que eu editei o livro. Fala do cachorrinho, Frederico. Ó, gente, bem bonitinho. Que lindo. Já vou chorar só. É bem lindinho, baseado. Livro. E é bem fofinho, tá? Do Frederico. Foi um livro que foi publicado no ano passado. A Rita, ela é uma senhora, ela estudou depois, assim, fez até a 4ª série. E essa é uma das coisas bacanas com as quais, de trabalhar com as palavras. Você escreveu pra ela? Esse eu editei, ela que escreveu num caderninho, escreveu à mão ali. Legal. Foi muito emocionante, foram várias lágrimas, assim eu digo, no Frederico. Tô emocionada já. É muito fofinho. É uma bela história, tá? Muito legal. Adorei. Ela é daqui? Ela é de Uruçanga também. Ela é de Uruçanga, a Rita. E estes dois aqui, que eu trouxe, o 3x5, este não é um livro de matemática, foi o primeiro livro que eu publiquei, foi em 2016, com, não sei se vocês conhecem, o César Pereira, o Cezinha, jornalista, artista, de tudo aí. Sim. Ele que foi um parceiro aí, aprendi muito com ele na parte de edição de livros. E o Lauro, que também é meu excelentíssimo, e também da área das letras, boa. Trabalha na literatura também. Então foi um livro de contos. E o Vidas Incontadas, que aí também são histórias, foi uma produção em coautoria, várias pessoas aí do Brasil, escrevendo relatos, algumas vida real, né, fatos, outras um pouquinho de ficção e um pouco de tudo, risos e choros, aí, então Vidas Incontadas por isso, do início ao fim. Carla, você é muito inspiração. Olha só, sonho de criança, transitou por tantas áreas, você queria escrever, fez jornalismo, virou comunicadora de rádio como jornalista, mas também queria ter a liberdade de poder criou, aprendeu várias línguas. Olha, eu tô olhando aqui no só não fiquei milionária aquelas, né? Mas eu tô feliz. E é uma mulher inspiração, gente. Isso é uma maravilha, conhecer um pouquinho da tua história. É assim, uma doutora. Como é que você arranjou tempo pra tudo isso? Você é tão nova. A gente abdica de algumas
questões, né? De algumas coisas, com certeza, porque o dia tem 24 horas. E assim, não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Por exemplo, em dezembro de 2020, a gente tá em 2024, de dezembro de 2022, eu passei praticamente o mês todo trabalhando em cima da tese para finalizar e poder defender em março do ano passado. Foi muito estressante mesmo, então meio traumático, assim, eu digo no final, porque é muito intenso e é um compromisso, é uma responsabilidade, era um sonho também de poder, sabe aquela coisa, ok, concluir agora, fechou um ciclo, e para poder dedicar, ter um pouco mais de tempo também agora para a parte criativa, porque é necessário. Hoje você está fazendo isso, então o que você faz hoje? Hoje eu trabalho com os idiomas. Eu atuo bastante no digital. Até 2019 eu atuei sempre no presencial. Não foi pela pandemia, mas foi uma coincidência mesmo. A pandemia até me brecou em 2020, eu fiquei um pouco assim, será? Mas eu deveria ter ido mesmo, né? Começando no digital. E nesse meio tempo eu mexi muita coisa. Então hoje eu atuo com os idiomas. Eu trabalho de modo mais individual. Então, por exemplo, a Lê precisa me preparar para uma viagem. Eu tenho que uma feira, por exemplo, tenho alunos que vão para feira de negócios, uma feira na Itália, uma feira nos Estados Unidos. Preciso seja um intensivo, claro, tenho pessoas que acompanham ao longo do ano todo. E também os meus cursos online. E eu tenho trabalho com a editora também. Então, editando os livros. Nossa. Com quem sonha, com quem gosta de escrever, com quem gosta de arte. Que gostei disso. Essa que é a questão. Eu tenho uma amiga que está escutando a gente, ela é lá de São Paulo, a Carol, é uma grande amiga minha. E ela fala que o sonho dela era ser tradutora. Legal. Então, quando ela tá te escutando aqui, ela tava me mandando mensagem falando, meu Deus, é meu sonho frustrado. E ela pediu pra eu te fazer uma pergunta. Tá. Ela pediu pra perguntar se a profissão está ameaçada por conta da tecnologia ou se isso é mito, porque quando ela voltou para a faculdade em 2010, isso já se falava disso, sobre como a tecnologia poderia vir ou não substituir um tradutor, né? A tecnologia, ela é ótima se bem usada, porque ela facilita pra caramba, gente. Eu vou ser bem honesta, não penso que eu vou ficar fazendo tudo eu digitando palavra por palavra. A gente usa software, a gente precisa, porque senão, exato, tem que usar, é bem o que você falou, ela tem que trabalhar pra gente. No entanto, tem que ter o olhar do ser humano. E de quem precisa. Conhece. Sim. Porque no final, a gente precisa, a revisão, gente, dá mais trabalho do que o próprio traduzir, tá? Porque precisa adaptar a linguagem. Um exemplo concreto. Uma empresa, eles fizeram contato comigo, Carla, a gente precisa traduzir o nosso catálogo aqui, mas a gente não quer aquela tradução que, né, do Google Tradutor. Gafes, né? Nossa senhora. Tipo aqueles memes do filé, do steak. Tem barbecue. Gente, mas dá um trabalho aquilo. Aí assim, meu Deus, às vezes um rodapé, às vezes um negócio assim. Você tem que entender como é que eles se referem a isso lá, né? Aí tem que fazer pesquisa por lá. Às vezes vai. De repente empaca numa expressão assim, meu Deus, o que é esse negócio que eu não sei nem em português? Aí ela vai buscar a empresa de fora, catálogos de fora, então tem que montar esse vocabulário, tudo mais. Então dá um trabalho. E aí eles queriam essa adaptação, eles queriam, não, a gente quer realmente como as pessoas lá vão entender. Então tem que fazer toda essa pesquisa também, por isso envolve tempo. E a máquina só vai te dar uma opção, né? A máquina não é irônica, ela não pensa. Não, ainda não. Bem assim. E vai ficar. Quero o @. A Carla Ribeiro, Carla com K. Carla com K. Estou no YouTube também, você procura canal Carla Ribeiro com um monte de aula. Ou seja, não tem desculpa pra não começar, Carla Ribeiro, nossa Benedetta, nossa uruçanguense do mundo aqui. Tem que fazer uma despedida nas línguas dela. Ai, vamos lá então. Vai lá com você. Allora, grazie mille. Eu dizer já au revoir, né? Mas não, vamos lá. Grazie mille. È stato un piacere essere qui. Thank you so much. I loved being here with you. Je vous remercie pour être ici. Vou botar também um alemão danke, que é danke. A resposta no alemão danke é um beat. E faltou o quê? Muchas gracias. Me gustou muchísimo estar aqui com ustedes. E deu. E laleha, vamos lá, um árabe só pra vocês. É isso que eu sei fazer. Arigato. Agora eu esbanjei. Domo arigato gozaimashita. Agora a gente esbanjou. Mandamos japonês. É um domo arigato gozaimashita. Sayonara. Carla, foi demais. Você é sempre bem-vinda aqui, viu?
É muito legal mesmo. E mais uma vez, você é uma mulher inspiração. Com uma certeza. mulher aqui do Sul, que todo mundo precisa conhecer, porque realmente faz a diferença. E é isso aí, como eu falei, inspira outras mulheres que estão aqui lutando, inclusive lá de São Paulo, amiga da Lê, tá se inspirando em você. Bora ela não- traduzir. Exato, vamos lá, quem sabe ela não volta a retomar o sonho dela. É, né? exato. Como é que é? Volte sempre, eu esqueci. Volte sempre. Em inglês. Come back soon. Come back soon. Come back soon. See you later. See you Melhor. later. Yeah. Essa daí. See you later. Kisses no coração.